Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo pelo canal. Hoje um vídeo resposta à religião adventista do sétimo dia. 3 profecias sobre a volta de Cristo profetizada por Ellen White e que não se cumpriu. Para quem não sabe quem é Ellen White, ela é a matriarca do adventismo. Ela é a profetisa do adventismo. E eles acreditam que ela é o espírito de profecia. Eles a têm como a única pessoa com o dom profético, mas as suas profecias nunca se cumpriram. Inclusive, datou a volta de Jesus por pelo menos 3 vezes, e é este o assunto do vídeo. Mas só que antes de mostrar as profecias, veja um pouco mais quem era Ellen White. Bem rapidinho aqui. Veja na sua tela. Dizem os adventistas, cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos o produto desta inspiração. Veja que ensina o adventismo que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo para escrever seus livros. O produto dessa inspiração tem aplicação para os adventistas do sétimo dia. Agora preste bem atenção e lendo na tela. Negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferentes dos encontrados nas Escrituras. Eles dizem que é inspirada pelo Espírito Santo e os escritos semelhantes aos que estão na Bíblia, mas nenhum profeta bíblico errou suas profecias, e ela errou. Veja aqui de volta, negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente dos encontrados nas Escrituras. O único problema é que suas profecias nunca se cumpriram. Ela foi reprovada no teste do verdadeiro profeta, de Deuteronômio 18:22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, e não tenhas temor dele. Isso se aplica a Ellen White, que inclusive eles a têm como a detentora do dom profético. No dia de Pentecostes, lá diz que o dom era para todos, os que estão perto, os que estão longe e todos quanto o Senhor chamar. E já para o adventismo, ela é a detentora, ela é a única que tem o dom profético, mas só que errou suas profecias. E ela profetizou a volta de Cristo, indo contra a palavra. Mateus 24:36. O dia e a hora ninguém sabe. Mesmo a Bíblia dizendo que ninguém sabe, e mesmo assim ela arriscou e errou. E mesmo assim o adventismo tem ela como a detentora do dom profético, mesmo errando as suas profecias. Vamos à primeira. Veja na tela, porque tudo estará na tela para você ler com provas documentais. Diz um ditado que o maior inimigo do falso profeta é o tempo, porque o tempo passa e suas profecias não se cumprem. E nesse caso, além do tempo que passa e não se cumpre, tem os seus livros também, que suas profecias que deram erradas estão todas registradas em livros, nos seus livros. Se aplica tanto a Testemunho de Jeová como Adventismo. Veja na sua tela. Disse Ellen White: alguns estarão vivos e permanecerão na terra para serem transladados por ocasião da vinda de Jesus. Essa profecia foi feita numa reunião de manhã cedo, em Michigan, Estados Unidos, em 1856. Veja bem,
ela diz que alguns que estavam naquele culto estariam vivos na volta de Cristo. Isso em 1856. Se diminuirmos 1856 por 2022, teremos como resultado 166 anos. Será se existe alguém vivo daquela reunião aguardando a volta de Cristo? Mas é claro que não. Mesmo que alguém nascesse naquele dia, hoje estaria morto. Estaria com 166 anos. E ainda que estivesse vivo, o Adventismo faria questão de mostrar: falhou, o espírito de profecia falhou. O segundo, Ellen White ouviu do próprio Deus o dia e a hora da volta de Cristo. Veja na tela. Logo ouvimos a voz de Deus, veja bem, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da volta de Jesus. Veja que Deus anunciou para ela o dia e a volta, o dia e a hora da volta de Jesus. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da sua glória, querendo fazer igual a Moisés, né? Seu rosto brilhou, né? Então, quando Deus anunciou o dia e a hora, verteu o Espírito Santo e o rosto dela brilhou. Será? Não pode ser. Terceiro, veja na tela de volta. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo um concerto com o seu povo. Veja bem, se o dia e a hora ninguém sabe, será que Deus ia declarar isso para Ellen White? As testemunhas de Jeová também fizeram isso, eu creio que no mínimo 3 vezes, e erraram todas. E Ellen White também errou todas. E como que pode ser um espírito de profecia ou um falso espírito de profecia? Ela teve muitas profecias que nunca se cumpriram, não foi só essa. Então ela não passa no teste do verdadeiro profeta de Deuteronômio 18:22, porque não se cumpriu. E suas profecias não vieram de Deus, porque não se cumpriu. O Adventismo interpreta a Bíblia na ótica de Ellen White. Os seus ensinos estão em pé de igualdade com a Bíblia, segundo o Adventismo, mesmo profetizando coisas que nunca se cumpriram e dando ensinamentos que não existem na Bíblia. Vamos ler de volta. Subtileza do erro, página 35. Veja só. Os testemunhos orais ou escritos da senhora White preenchem plenamente este requisito no fundo e na forma. Tudo quanto ela disse e escreveu foi puro, elevado, cientificamente correto e profundamente exato. Veja, cientificamente correto. Ela diz que existe vida em outros planetas. Inclusive, ela viu Enoque no planeta Saturno. Ela diz que existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada planeta habitado. Isso é cientificamente correto? Não é. A ciência nunca provou isso. O próprio Rodrigo Silva, eu tenho um vídeo aqui no canal, ele diz que de Gênesis, Apocalipse, lugar nenhum está escrito que existe vida em outros planetas. Por mais que o Adventismo tente negar algum ensino de Ellen White, até mesmo por vergonha, mas estão todos escritos em livros que podemos achar pela internet. Você não precisa comprar o livro, pois está na internet. Da mesma forma que as testemunhas de Jeová dizem que ninguém pode entender a Bíblia sem o corpo governante, eles dizem que a pessoa nunca vai avançar na estrada da vida sem os ensinos do corpo governante. O Adventismo interpreta a Bíblia à luz de Ellen White, e eles a chamam de a luz menor.
a luz menor que conduz à luz maior. Veja se tem cabimento isso. A luz que eu sei é Cristo e não essa mulher. Ninguém se torna adventista ou testemunha de Jeová apenas lendo a Bíblia, porque seus ensinos não existem na Bíblia. E eles te convencem a ir para a igreja deles, e lá que vão introduzir em você os ensinos à luz de sua religião. Você acha que precisa apontar um farolete para o sol? Para você ver o sol, né? Uma luz menor que conduz a maior. Meu Deus do céu! Quem será que acredita nisso? Devemos ir apenas pelo que Paulo disse. Não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, verso 6. Não aceite ensinos extra-bíblicos, não aceite profecias furadas extra-bíblicas, como a de Ellen White, do corpo governante das TJs, né? Charles Russell, Rutherford e companhia. Se Ellen White é o espírito de profecia, como ensina o Adventismo, então também é a fonte de seus ensinos. Não existe porta-voz de Deus na terra, o intermediário, alguém que Deus passa a mensagem a ela e ela passa para o povo, como se fosse o Moisés dos nossos tempos. A Bíblia, para o Adventismo, não é suficiente, pois são fundamentados em ensinos extra-bíblicos. Eles chamam ela de a luz menor que conduz à luz maior. Mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E nós temos Jesus, que é a luz maior. E não precisamos da luz menor, que é Ellen White. E muito menos uma luz que profetizou coisas que não se cumpriram, e mais um monte de ensinos que não existem na Bíblia, que foi inventado por ela. E inclusive o sábado adventista é um sábado adaptado por Ellen White e que não existe na Bíblia. Então é isso aí. Então, se gostou, dá um joinha. Se não for inscrito, se inscreva. E se não gostou, o problema é seu, que eu não posso fazer nada. A verdade é essa mesma. E até o próximo.